O plenário do Supremo deve analisar hoje a nomeação de candidatos fora do número de vagas em concursos públicos. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Qual o grande questionamento nesse recurso extraordinário? É saber se há ou não direito subjetivo do candidato, aquele que se prepara para o concurso público e que acaba passando, né? No entanto, é preciso verificar a questão desse número de vagas que está previsto no edital. Então, em relação àqueles candidatos que foram aprovados, mas fora do número de vagas, havendo surgimento de novas vagas, ainda dentro do prazo de validade do concurso público, eles teriam, então, direito subjetivo, ou seja, eles teriam direito de serem chamados. A administração pública, nestes casos, ela poderia optar pela realização de um novo concurso ou ela estaria obrigada a convocar aqueles que já haviam sido aprovados, mesmo que fora do número de vagas, no concurso anterior. Então, a grande discussão é exatamente essa, saber se o candidato que acabou sendo aprovado, ainda que fora do número de vagas, havendo surgimento de novas vagas, criação de novas vagas, ainda dentro do prazo de validade do concurso, se ele tem esse direito subjetivo, ou seja, se é obrigação da administração pública convocar esse candidato. E aqueles candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas? O Supremo Tribunal Federal já tem jurisprudência em relação a essa questão, no que diz respeito aos candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas. Não há muitas discussões a respeito dessa expectativa de direito, porque eles teriam sim um direito líquido e certo de serem nomeados, porque o concurso público, na verdade, todas as regras do concurso público foram expostas no edital, e se houve a previsão daquele número de vagas e houve candidatos que foram aprovados dentro do número previsto no edital, eles então teriam que ser chamados. O que não pode é haver preterição. Eu não posso chamar o que passou em quinto lugar antes de chamar o que passou em quarto. Então, é preciso observar a ordem de classificação. Mas eles teriam, sim, de acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, direito líquido e certo de serem nomeados, salvo raríssimas exceções. E aí, o grande questionamento que se faz neste recurso extraordinário, inclusive que tem repercussão geral reconhecida aqui na Suprema Corte, é em relação àqueles que passam, mas fora do número de vagas. Gisele, explica pra gente, para quem acompanha o jornal todos os dias, como esse caso chegou ao STF, qual a importância dessa decisão desse tema, né, para as pessoas aí que prestam concurso? Olha só, tudo começou com uma discussão envolvendo um concurso para o cargo de defensor público no estado do Piauí. Então, um candidato acabou entrando com mandado de segurança. E por qual razão? Porque houve o concurso, ele passou ele passou no concurso, mas foi fora do número de vagas previsto no edital. No entanto, a administração pública do estado acabou convocando a realização de um novo concurso público e esse candidato, entendendo que teria sido prejudicado, então impetrou o mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Piauí, requerendo o direito dele de ser nomeado àquela vaga de concurso, já que a administração havia sinalizado a necessidade de preenchimento de outras vagas. O Tribunal de Justiça local entendeu que realmente essa discricionariedade, ou seja, essa liberdade da administração pública em nomear ou não candidatos, ela deixa de existir a partir do momento em que surgem novas vagas dentro do prazo de validade do concurso. Então, se o concurso está dentro do prazo de validade, de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça do Piauí, havendo surgimento de novas vagas, a administração pública não poderia realizar novo concurso público. Ela teria que chamar aqueles que passaram e que já haviam sido aprovados no concurso anterior. Qual a importância disso? A importância é exatamente no que diz respeito à segurança jurídica. Por qual razão? Porque a partir do momento em que se tem, né, uma decisão da Suprema Corte, eu vou ter segurança jurídica para aquelas pessoas que prestam concurso público, no sentido de vale a pena ou não realmente reivindicar, né, essa nomeação, quando exatamente estão diante de situações como essa, no que diz respeito à aprovação, foi aprovado, mas fora do número de vagas. Outra possibilidade também é no que diz respeito à atuação da própria administração pública. A administração pública vai ter segurança e previsibilidade do que efetivamente ela deve fazer, se é convocar
fazer a convocação de um novo concurso público ou aproveitar aqueles que efetivamente já haviam sido aprovados no concurso anterior. Existe uma discussão, inclusive, em relação às turmas. O ministro Luiz Fux, que é o relator deste caso, ele inclusive chegou a mencionar, quando se manifestou pela repercussão geral, da importância do Supremo Tribunal Federal fixar uma tese em relação a esse aspecto, exatamente pelo fato de que há decisões que acabaram se conflitando nas turmas do próprio Supremo Tribunal Federal, e daí a importância da Suprema Corte, então, fixar qual é o posicionamento dela e dar uma direção, tanto para a administração quanto para os candidatos. E esse caso, como eu já mencionei, teve a repercussão geral reconhecida, e isso significa dizer que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela vai condicionar, ela vai vincular todos os demais órgãos do Poder Judiciário no que diz respeito a este tema. Tá ótimo, Gisele. A gente volta então no próximo bloco a falar dos demais assuntos que estão presentes no plenário hoje. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje no STF. Gisele, na pauta hoje tem um processo sobre registro de alienação fiduciária, né? Nós temos um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida envolvendo este tema e ainda mais 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Então, ao todo, nós temos 3 processos que tratam exatamente dessa temática. Todos eles estão sob a relatoria do ministro Marco Aurélio. O que se discute, né, a partir daí? É exatamente no que diz respeito à competência para o registro dos contratos de alienação fiduciária envolvendo o veículo. Então, às vezes eu faço ali uma situação, eu tenho uma necessidade de comprar um veículo, não tenho ali dinheiro disponível para comprar aquele veículo à vista, eu faço um financiamento e muitas das vezes me utilizo dessa forma de garantia que é a alienação fiduciária. Então, a alienação fiduciária, quando ela existe, ela, na verdade, o comprador, ele escolhe o carro que ele quer e ele dá aquele veículo em garantia para a instituição financeira. Então, há uma alienação fiduciária para a instituição financeira, a propriedade integral do veículo, ela só é restabelecida quando se tem o pagamento também total daquela dívida. Então, o grande questionamento aqui é quem que seria competente para fazer esses registros desse tipo de contrato. Se seria o órgão responsável pelo licenciamento do veículo, no caso o Detran, ou se seriam os cartórios de registro de título. Eis o grande questionamento. Tem portaria do Detran a esse respeito? Em relação ao recurso extraordinário que está na pauta, ele é proveniente da Justiça do Rio de Janeiro, existe sim uma portaria lá do Detran, e aí o Detran, em 2003, emitiu essa portaria, e dentre os documentos que ele listou como indispensáveis para que se fizesse a anotação desse registro de alienação fiduciária no certificado de licenciamento do carro, não trouxe, dispensou a exigência do registro desse contrato em cartório de títulos e documentos. Então, aqui surgiu uma celeuma, na verdade. Os oficiais de cartório, eles querem que esse registro, na verdade, ele seja considerado como uma parte integrante, inclusive, da validade do próprio contrato de alienação fiduciária. E no Detran, até em respeito ao que está previsto no artigo 1361 do Código Civil, estabeleceu que esse requisito ele é dispensável, ou seja, basta para a constituição desse contrato, basta efetivamente, de acordo com a portaria do Detran, a própria anotação desse contrato no certificado de licenciamento do veículo. Gisele, qual foi a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? O Tribunal de Justiça, quando teve a oportunidade de apreciar essa questão, entendeu que esse dispositivo do Código Civil, que tratou, né, de forma diferenciada o registro de alienação fiduciária envolvendo veículos, permitindo que esses registros sejam feitos apenas na instituição, no órgão responsável pelo licenciamento, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com o entendimento daquele tribunal, esse registro previsto no Código Civil junto ao Detran, ele seria apenas um mero ato adicional, mas o principal para a constituição desse tipo de contrato seria exatamente o registro no cartório de títulos e documentos. Então, a questão hoje está
para que os ministros possam decidir. Deve ser um julgamento em conjunto, porque ao todo são 3 processos sobre a mesma temática, né? Todos do mesmo relator, ministro Marco Aurélio. Esse tema, embora já tenha constado na pauta outras vezes, ele nunca foi chamado a julgamento. Então, nós temos ao todo 8 processos na pauta de hoje, fora as listas dos ministros, e há aí uma expectativa de que esses 3 sejam chamados a julgamento e que essa questão seja efetivamente solucionada definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Assuntos muito importantes hoje na pauta que mexem com a vida de muita gente, né, Gisele? E na vida prática, na verdade, né? Porque é concurso público, essa questão de quem é que não faz hoje em dia um registro, uma alienação fiduciária. Então, influenciam diretamente na vida prática, no dia a dia do cidadão. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação e amanhã a gente volta para falar da pauta do Supremo na quinta-feira. Até lá. Até lá.